Boa tarde. Boa tarde. Vendo qual é legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão. Convido a todos para ficarem em pé, que nós falamos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloca a ata da última reunião em única discussão. Coloca a ata em única votação. Se for contrário, que se manifeste. Se for favorável, permaneça como estão. Está aprovado a ata. Ordem dos expedientes. Não temos nada a registrar. Ordem do dia. Requerimento 07. Venho pelo presente, considerando a seção 4 do capítulo 1 do Regimento Interno dessa Casa de Lei, que dispõe ao regime de urgência especial, solicitar aos nobres vereadores a inclusão em caráter de urgência especial ao projeto de lei 29, que dispõe sobre a alteração do inciso 1 do artigo 165 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Sabaldi, a lei 32 de 93. O regime de urgência especial justifica-se em face às sentenças judiciais proferidas em desfavor do município e pela imprescindibilidade de realizar a regularização da legislação municipal para o pagamento correto da base adicional de insalubridade ainda neste mês de maio. Moisés Soares Ribeiro, prefeito municipal. Coloco requerimento solicitando sessão extraordinária ao projeto 29, em uma discussão. Coloco o requerimento em única votação. Se for contrário, se manifesta. Se for favorável, permaneça como está. Está aprovado o requerimento. Mensagem 029. Senhor Presidente e senhores vereadores, o Executivo Municipal tem honra de encaminhar elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei que dispõe sobre a alteração do inciso 1 do artigo 165 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Sabaldi. O presente projeto é necessário para adequar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, face adicional de insalubridade, que na redação atual versa sobre computação deste no salário mínimo municipal. Tendo em vista que foram ajuizados contra este município 61 ações de reconhecimento do salário base para o cálculo de adicional de insalubridade com pedido de pagamento dos últimos 5 anos trabalhados, relação dos autos anexa e, consequentemente, revogar a Lei Municipal 740. Em sentença judicial, o senhor Dr. José Foglia Júnior explana. Sendo assim, é evidente a inconstitucionalidade da aplicação do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade na medida em que afronta a previsão constitucional contida no inciso 4º do artigo 7º. Além do mais, a aplicação do salário mínimo com base de cálculo vai em sentido contrário à própria disposição do artigo 167 do Estatuto dos Servidores Públicos de Sabaldi, a qual possui previsão expressa da aplicação da mesma base de cálculo prevista na legislação federal, que, conforme o entendimento adotado pelas turmas recursos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por analogia, se refere à Lei Federal 8.112. Ainda, ante exposto, julgo procedente a pretensão manifestada. Declarar a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Declarar que, para cumprimento das condenações abaixo, deverá ser adotado o vencimento do cargo efetivo até o advento da Lei 740, preservando esta base de cálculo em data posterior à edição da Lei Municipal, caso a aplicação do piso salarial do mínimo implique em redução salarial do reclamante. Deste modo, com reconhecimento dos direitos do requerente a este ente público, regularizará a legislação municipal e os pagamentos dos servidores em conformidade às sentenças judiciais. Diante exposto, ponto cordial atenção aos nobres pares na apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Projeto de lei número 29,
dispõe sobre a alteração do inciso 1 do artigo 165 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sabáudia, a Lei 32 de 93 e da outras providências. Vejo o projeto de lei 29 para estudo e análise da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento para que exale seus pareceres. Suspendo a sessão para que a comissão exale seus pareceres. Eu estou lendo a sessão. Comissão de Justiça e Redação, parecer legislativo 35. O presente projeto de lei visa corrigir a base de cálculo para a concessão de adicional de insalubridade dos servidores do município de Sabáudia. O mesmo tramita em caráter de urgência especial, uma vez que se faz necessário, diante da exigência da sentença judicial do senhor juiz Dr. José Foglia Júnior, pois a forma como é pago hoje é inconstitucional, sendo que a base de cálculo deve ser, conforme o artigo 68 da Lei Federal 8.112 de 90, que determina que a insalubridade é um adicional que deve ser paga sobre o vencimento do cargo efetivo. A adequação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal é fundamental diante do adicional de insalubridade, pois a redação atual versa sobre a computação deste no salário mínimo municipal, tendo em vista que foram ajuizados contra este município 61 ações de reconhecimento do salário base para cálculo adicional de insalubridade com pedido de pagamento dos últimos 5 anos trabalhados e, consequentemente, revogar a Lei Municipal 740 de 2022. Fica, então, como base de cálculo observado os direitos requerentes. Observar que o vencimento do cargo efetivo até o advento da Lei Municipal 740, preservando-se esta base de cálculo em data posterior à lei, a edição desta lei municipal, caso a aplicação do piso salarial do município implique em redução salarial do reclamante. O artigo 68 da Lei Federal 8.112 versa sobre observação feita. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radiativas ou com risco de vida, fazem jus adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, o adicional de insalubridade constitui compensação ao servidor pela exposição a agentes nocivos à saúde, devendo interromper seu pagamento quando cessarem essas condições adversas, não sendo possível sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Vale ressaltar que a empresa WKG Assessoria e Consultoria em Medicina e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente faz a perícia anual na Prefeitura de Sabáudia na questão de insalubridade, apresentando documentos laudo técnico das condições ambientais de trabalho, Programa do Controle Médico de Saúde Ocupacional, laudo de insalubridade e periculosidade e Programa de Gerenciamento de Riscos, com a apresentação do sumário anexo a este parecer. Assim, observada a legalidade do projeto de lei 29, a Comissão de Justiça e Redação é de parecer favorável e encaminha para apreciação pelos nobres edis e consequente aprovação. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 25. Diante da sentença judicial sobre o cálculo da insalubridade dos funcionários públicos do município de Sabáudia, acionado judicialmente por 61 servidores, o qual o município teve perda de causa, ficou estabelecida a sentença pelo senhor juiz Dr. José Foglia Júnior. Declarar inconstitucionalmente da utilização do salário mínimo como base de cálculo adicional de insalubridade. Declarar que, para cumprimento das condenações abaixo, deverá ser adotado o vencimento do cargo efetivo até o advento da Lei 740, preservando-se esta base de cálculo em data posterior à edição da Lei Municipal, caso a aplicação do piso salarial do município implique em redução salarial do reclamante. Sendo assim, para que haja cumprimento da sentença, é preciso que o projeto de lei 29 do Executivo torne-se lei e comece a ser pago conforme determinação nessa folha de pagamento. Portanto, a necessidade do regime de urgência especial. Contudo, a Comissão de Finanças e Orçamento observou o demonstrativo financeiro apresentado, sendo que o valor pago atual é de R$ 65.510,88, passando no período de maio a dezembro de 2024, observando 13º e terço de férias, para R$ 394.048,86. Observa-se que a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, no artigo 192, disciplina quanto à insalubridade.
Artigo 192. O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecido pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifique nos graus máximo, médio e mínimo. É preciso esclarecer que, judicialmente, os servidores que recebem adicional por insalubridade deverão ser ressarcidos pelos últimos 5 anos e terão valor corrigido de acordo com o salário base que recebe atualmente. Também é esclarecido que, ao deixar a atividade vista como insalubre e também em caso de aposentadoria, não terá mais direito ao ressarcimento. Sendo assim, a Comissão de Finanças e Orçamento observa que há legalidade para que a sentença seja cumprida e está de acordo com o estabelecido. Delibera favoravelmente pelo projeto de lei, encaminha para apreciação pelos nobres edis e consequente aprovação. Projeto de lei número 29, dispõe sobre a alteração do inciso 1 do artigo 165 do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Sabáudia, a Lei 32 de 93 é. Coloco o projeto de lei 29/2024 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 29 em primeira votação. Os que forem contrários se manifestem. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto 29 em primeira discussão. Coloco o projeto de lei 29/2024 em segunda e terceira discussão. Posso falar, senhor presidente? Com a vereadora Alessandra. Boa tarde, senhor presidente, mais vereadores, Boa tarde. pessoal que nos assiste, funcionários dessa casa. Senhor presidente, sobre a insalubridade dos servidores, só aconteceu essa lei, acontece em regime de urgência especial, por conta da necessidade de fazer essa inclusão rapidamente por conta da ordem judicial, né? E isso aconteceu porque a justiça foi provocada. Se a justiça não é provocada, as coisas ficam e ninguém fica sabendo de nada, né? Então foram muitos anos que o pessoal não se inteirou dessa situação. Muitos até podem ter se inteirado, perguntam, mas aí a resposta que a gente tem é que tá certo, é assim mesmo. Muitas das orientações é essa que a gente tem. E a hora que o servidor vai atrás, busca a justiça, então ele tem reconhecido esse direito dele, que é um direito garantido, um direito constitucional, né? Então a gente deve isso aos servidores que buscaram a justiça e buscaram esse conhecimento, senão buscaria do mesmo jeito todo mundo às cegas. Obrigada, senhor presidente. Primeira discussão. Obrigado, presidente. Olá, vereador José. Agradecer a Deus por mais essa reunião, né? Ainda mais extraordinária nessa sexta-feira. Boa tarde a todos. Boa tarde. Famílias, funcionários, vereadores e vereadoras. Só complementando um pouquinho a parte da vereadora Alessandra também, eu confesso a vocês que a gente está se tratando de um processo judicial, né? Acredito que a gente teve a data de ontem e hoje para correr atrás de tudo isso, entre pareceres jurídico, da relatora, dos presidentes e os secretários da comissão, enfim, para a gente deixar o projeto no máximo encaminhado. Tivemos também reunião hoje aqui no auditório com os vereadores presentes para a gente entender melhor também os acontecimentos. E a gente teve nossas perguntas, nossas dúvidas também, porque faz parte, né? Nós estivemos aqui presente ao mandato passado, teve mais esse pleito inteiro, teve uma jurídica do município também, que até então, em algum momento, quando estava na causa, justificou que ela estava afastada até dessa demanda. E acabou que essas coisas vinham acontecendo nesse atropelo. E confesso que até agora à tarde tive algumas dúvidas aí com a Mira, conversei com a vereadora dele também, alguma coisa, mas na correria para a gente entender melhor, ela acabou nos planando bastante coisa também, para a gente ter a certeza do que a gente está fazendo, porque a gente está resolvendo o problema de uma certa forma dos funcionários, né? É um direito, como foi dito pela vereadora Alessandra. Se a gente não for atrás do nosso direito, quem vai por nós? Né? Então a gente ficou no entendimento se é 10, se é 15, se é 20, se é 30, se é 40. Tem uma empresa que faz esse trabalho, essa solidariedade. No mandato passado, eu tive umas críticas sobre essa parte de algum funcionário que ele achava que ele tinha esse benefício. Mas também o município não sabia se podia contemplar, porque até então não existia essa empresa, né? Quando as normas veio aperfeiçoando e foi feito um trabalho, feito uma vez por ano, e agora está aí, uma ação judicial, dando-se um ônus de 397 mil, que é o direito, temos que sim entender isso daí, o executivo vai ter que obedecer essa demanda, e acredito que a Câmara também
vai fazer o papel dela. Claro, eu até perguntei para a jurídica, nesses últimos 5 anos, ou até em 3 que ela estava ali, já poderia ter ao menos observado algumas demandas que já estavam em ação judicial, já se preparando aí para a segunda, terceira instância, que na verdade o funcionário já estaria ganhando. Talvez hoje a gente estaria deliberando aí 150 a 200 mil para a primeira etapa, e talvez aí para o futuro, mais a outra metade, né? Mas, infelizmente, não foi assim. Nós conversamos na sessão passada, senhor presidente, não fugindo da pauta, dessa parte de desorganização e também de organização. Porém, a maioria dos municípios que eu também busquei estão aí trabalhando errado ainda. Estão pagando em cima do mínimo e vai sofrer a mesma consequência desse impacto. Graças a Deus, o município aí hoje, a nossa arrecadação ela é suficiente, vai ter algum remanejo do nosso índice, e aí a gente consegue acertar com essas pessoas que são merecedoras daquilo que eles fazem na sua função. Então eu voto aí nessa segunda e terceira votação, confesso, né, bem ansioso aí por estar entendendo de última hora tudo isso que vem acontecendo, e a gente tem que voltar lá atrás no passado para saber o que está acontecendo, né? Que era para ter sido feito uma coisa e realmente foi feito outra, e agora é o município que tem que sofrer com as suas consequências. Então eu agradeço cada país também, porque a gente está cumprindo, mesmo com essa falha municipal, nós estamos conseguindo cumprir com o nosso papel, que é fazer uma sessão de extraordinária para atender essa demanda. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. As palavras, senhor presidente. Vamos ver o André. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde. Funcionário dessa casa, né? Não tem nenhum visitante hoje. Eu só gostaria também de fazer um comentário, porque eu, de alguma forma, tentei intermediar. Isso aqui eu já sei já faz algum tempo, né? Porque, inclusive, sou funcionário e fiz parte dessas 61 pessoas. Nem sei se poderia estar até votando, né? Porque por eu ser um funcionário público. Essa demanda foi surgindo porque foi como a vereadora Alessandra falou. Muitas das vezes vieram muitas pessoas, muitos funcionários, até inclusive eu tentei intermediar, fiz um pedido, um requerimento meu, né, como cidadão, ali no departamento pessoal, mas o jurídico julgou inconstitucional, não quis me dar o laudo. E já faz um tempo isso aí, e foi surgindo as outras ações. Como fizeram comigo, fizeram com outros. Tentaram me explicar, eu com certeza, se eu tivesse entrado com o recurso, eu teria o laudo em mãos, mas depois eu não precisei, porque eu entrei no portal da transparência, porque o advogado que me respondeu disse que, por causa da lei da proteção de dados, não poderia transmitir essa lista, tanto do pessoal que recebia insalubridade, como o laudo não poderia junto. Eu falei, se fosse pelo menos o laudo, estava bom, mas foi negado. E depois eu fui lá, porque é funcionário público, tem que ter os dados de salário, insalubridade, tem que estar lá no portal, é transparência, então ele deveria ter me passado assim, eu ganharia o recurso fácil. Só que ele não quis mexer, porque eu fui lá no portal e consegui os dados que eu precisava, e para mais algumas pessoas. Então veio acontecer isso aí. Acredito que foi negligência, porque já faz um bom tempo que está acontecendo isso, e só está aumentando, e ainda tem outras ações correndo, de algumas pessoas que acham que ainda tem o direito de salubridade, porque alguns recebem e alguns não recebem na mesma função. E logo eu acredito que essa Câmara talvez vai ser chamada novamente. Então, eu acho que o Poder Executivo, junto com o seu corpo técnico, jurídico, principalmente, que já está por dentro dessas ações, já procura ver essa questão o mais rápido possível, para que não possa virar essa bola de neve novamente. E cada vez mais a prefeitura, né, no caso, fica devendo, né, precisa fazer lá rever o orçamento para ver se vai dar para fazer o pagamento de pessoa que já tem direito, né? Então, como vai ser feito? Vai que essas pessoas vão receber já esses atrasados daqui para frente. Acredito que até foi uma postura certa a ser tomada, apesar que já é uma ordem judicial, mas já começar desse pagamento, porque daqui para lá, pelo menos já vai, né, eliminar essa questão da dívida do município, porque esse pessoal dos 170, né, que existe, que a doutora citou aqui, que tem 170 que participam desse quadro de salubridade, irá, né, receber já a partir desse pagamento. Então,
eu acho que ele já deveria ver essas outras questões, essas outras ações, aproveitando que já teve essa polêmica, toda essa movimentação, para amenizar o mínimo possível para o município, porque trata de dinheiro do cidadão do município, tanto do cidadão que está pagando seus impostos, como também das pessoas que precisam receber se ele realmente tiver direito. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. A vereadora Cristiane. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que assistem. Em relação a esse projeto, a gente, na conversa hoje com a jurídica aqui do município, ela disse para a gente que desde 2016, né, já houve a aprovação da lei que já contempla o servidor público que recebe insalubridade, assim como outros funcionários, né, a receber de acordo com essa lei, em cima do vencimento, em cima do salário base do servidor e não em cima do salário mínimo. Então, desde 2016, o funcionário, o servidor, ele vem sendo deixado de cumprir, né, com o servidor, esse direito do servidor. E aí hoje vem esse projeto como uma ordem judicial e nós vamos começar agora então o pagamento, né, o executivo, da forma correta que tem que ser feito. Vereadora, a senhora me permite? Na verdade, a Lei 8.112, ela é de 90 e o artigo 68 já fala: fazem jus ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Aí entram outras questões, conforme foi explicado, CLT, não sei o quê, mas a partir de 2016 vem para a obrigatoriedade do artigo 68, né? Então, na verdade, isso sempre deveria ter sido feito de forma adequada. E a obrigatoriedade veio em 2016, como a Vossa Excelência disse, a jurídica nos explicou. É uma perda para o servidor público, porque os que entraram com ação, eles só vão conseguir receber o retroativo, no caso nós, né, de 5 anos para trás. Então, os outros anos foram todos perdidos, né? O servidor deixou de receber corretamente a insalubridade, desde 2016, vamos considerar. Obrigada. Só queria, senhor presidente, vereador, só queria ressaltar aqui, como a vereadora disse, né? E fico feliz, as palavras da vereadora que ela ia falar, seria desde 2016, mas fico feliz de hoje a Câmara está podendo fazer isso. As 399 cidades do estado do Paraná, eu acredito, segundo a doutora aqui hoje, boa parte delas ainda estão, né? Ainda não conseguiram fazer. E que bom que nós estamos conseguindo. Que bom que inflamaram e que conseguiram isso. Então, para nós, vereadores, também é uma honra estar participando e, claro, nessa sessão extraordinária, como nessa sexta-feira, já para poder aprovar para que o próximo pagamento já será na conta deles. Seria essa a minha palavra, senhor presidente. Continua a discussão. As palavras, senhor presidente. A vereadora Leila. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quem vai nos assistir, realmente, quando o servidor ele luta pelo seu direito, ele conquista não, ele recebe, porque conquistado já está. Ele recebe, e isso é muito gratificante na vida da gente. Eu sou funcionária pública, quer dizer, não deixei de ser, né? Sou aposentada, mas eu sou uma funcionária pública. E quando a gente é retirado os direitos da gente, a gente sente, e isso machuca muito a gente, né? Então, essa questão de você pagar a insalubridade a esses funcionários que têm esse direito é gratificante, porque a gente sabe como é a questão de saúde dentro do trabalho. E muitas vezes a saúde, os agravos que tem ali diante do trabalho que a gente executa, podem nos deixar com uma surdez, podem nos deixar com alguma questão de deficiência, pode nos deixar com síndromes de Burnout, síndrome de alguma coisa, de tão cansado que a gente fica. Então, quantos LER, né? Eu mesmo tenho LER, questão de trabalho. E quando a gente vê que mesmo, né, a gente sabe que já deveria ter sido feito lá atrás, porque a vida do servidor, ela não é uma brincadeira, ela é algo muito sério. E, graças a Deus, parece que estão se voltando hoje para analisar a vida do trabalhador, a vida do servidor público. O servidor público foi esquecido durante muito tempo. Eu, como servidora do Estado, eu sei disso. E parece que estão retomando o valor do servidor público, né? Essa questão
questão do servidor que não tem valor, que o servidor é isso, servidor é mentira, e ele tem valor, ele tem os seus direitos porque ele trabalha, e ele tem o dever de correr atrás do que é dele. Porque se ele está dentro da sociedade, defendendo com o seu trabalho as necessidades do outro, ele tem também, por obrigação, defender o que é dele. É necessário, porque nós somos cidadãos, trabalhamos para o cidadão, mas nós somos cidadãos também. Então é muito válido essa questão disso acontecer. E se Deus quiser, vamos conseguir pagar tudo certinho, como é merecido, e as outras causas que aconteçam, se elas forem realmente de direito, elas terão que ser pagas. E ponto final. Obrigada, senhor presidente. Última discussão. Aqui eu gostaria até, não sim elogiar o executivo, mas eu sou uma prova viva, que passei quase 40 anos nessa prefeitura. Acho que o executivo atual é aquele que mais interessou pelo funcionário. Vem muitas leis aqui, né, regularizando o funcionário. Antigamente, né, o que era mais bonito, o que era o puxa-saco, né, bonitinho da vez, esse era bem remunerado. Eu, particularmente, no passado, não me lembro quando, com o meu salário, tinha funcionário que a gratificação dele era o meu salário. Então, era assim, você foi entrar no gabinete, precisa de aumento. Então, se você fosse companheiro do cidadão, tinha caneta e te dava aumento. Eu vejo hoje que isso não pode fazer mais. E quero também parabenizar esse 61 funcionário que foi atrás dos direitos dele. É um direito que tem que buscar sim. Como foi dito pela vereadora Alessandra, no passado as pessoas não tinham conhecimento, ou talvez muitas vezes a gente tinha receio. Eu jamais tinha receio, você nem imagina, eu nem imaginava de um dia eu ir na justiça pegar meus direitos. A gente tinha medo. Hoje o funcionário tem voz. Você não tem voz. Qualquer um que era no gabinete ia reclamar. Naquele tempo não. Naquele tempo você era cachorrinho da coleira. E não fosse para você ver, você não ficaria na prefeitura. Cada mandato desse você era mandado embora. Isso era natural. Então a gente vê hoje que o funcionário tem a lei e eles têm que correr atrás da lei e receber. Até eu gostaria, não tenho conhecimento jurídico, esses anos anteriores, né, há 5 anos no caso, se poderia sentar com os funcionários, entendeu? Poder parcelar para eles, ou se não, não tiver condição de pagar, aí vai virar precatório. Se não acredita, pode virar precatório? Ou não sei se quem tem conhecimento? Não. Continua a discussão. Coloque o projeto de lei 29 em segunda e terceira votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado o projeto 29 em segunda e terceira discussão. Assuntos pessoais, somente sobre o projeto 29. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a sessão ordinária, no dia 28/5, em horário regimental.